Boa noite, boa noite. Esse já é o nosso terceiro, né, Júlio? Terceiro evento aqui, o terceiro ou quarto, né? Quinto evento. Tá, então é uma satisfação da gente retornar aqui ao UERJ, trazendo mais uma vez algum trabalho de pesquisa que ao mesmo tempo é um trabalho cotidiano, né? Então, falar hoje sobre a relação que existe entre a árvore da vida, hermetismo, transdisciplinaridade e... mas tá filmando, tá pegando aqui tudo. Pega tudo. Transdisciplinaridade, pensamento complexo numa coisa só, né? E eu não sei se todos têm alguma leitura, ainda que mínima, sobre Kabbalah. Não existe uma única forma de expressão da Kabbalah, que é o que é a Kabbalah, para quem não conhecia. É uma sabedoria que do século XVI para cá passou a ser uma sabedoria hermética, mas antes disso é uma sabedoria que vem sendo construída desde os povos antigos semitas, se desenvolveu entre os povos hebraicos, os hebreus, os judeus depois na Idade Média, e assumiu a forma que a gente conhece hoje a partir do medievo, a partir do século XIII mais precisamente. Mas dentro desse contexto, como é que a gente pode entender o desenvolvimento e os níveis de consciência? Porque o estudo, esse tipo de estudo, é precisamente alguma coisa feita para o desenvolvimento de consciência. Você sair da consciência de base, que é dos 5 sentidos, dos instintos, desenvolver o seu um projeto de percepção acima disso e ter um processo de elevação moral também, até você atingir a divindade. Claro, falando assim, parece uma pretensão inimaginável, né? Pô, o cara vai estudar Kabbalah e virar Deus, né? Não, o objetivo mas você vai levar aí pelo menos uns 30 mil anos para chegar lá. Só que, pelo menos, você vai dando passinhos, né? Dentro da perspectiva cabalística, há, entre outras, uma consideração sobre a doutrina de reencarnação, um pouquinho diferente do que a gente está mais acostumado a ver em mídias ou nas religiões mais comuns, mais conhecidas, tá? Mas vamos ver aqui como é que essa coisa acontece. Para a gente poder entender como é que isso vai ter repercussões sobre a consciência, primeiro é bom a gente entender quais são os 7 princípios herméticos. Quem estuda em organizações iniciáticas, ou pelo menos procurou na internet alguma coisa relacionada a Hermes Trismegisto, provavelmente deve ter visto algo relacionado a um livro muito conhecido desse meio, que é o Caibalion, que vai falar sobre os 7 princípios herméticos. Aqui é um resumo do resumo, só para a gente ter uma ideia, uma noção, especialmente desses 3 primeiros princípios aqui, que o mentalismo, os 7 princípios herméticos, retificando aqui, são os princípios que, segundo essa doutrina hermética, que vem de Hermes Trismegistus, ou do Corpus Hermeticum, que é uma compilação de muitos livros. Não se sabe se isso foi escrito por um Hermes Trismegistus, mas sim por um conjunto relativamente grande de sábios, doutrinas, modelos, culturas, desde o período alexandrino, desde o helenismo, até culminar no século II da Era Comum, com essa junção, esse amálgama de muitas culturas e percepções e conceitos de sistemas religiosos e filosóficos, né? Então se chama filosofia hermética. E o princípio inicial do hermetismo é o mentalismo, que diz o seguinte, que o universo é mental. Bom, que o universo é mental, o que isso tem a ver com níveis de consciência? Para começo de conversa, se o universo é mental, significa que há uma causa primeira, segundo esse modelo filosófico. Essa causa primeira, você não sabe, você pode até dar o nome de Deus, se você quiser, mas você não consegue alcançá-la, você não consegue entendê-la daqui de baixo, mas é algo que vai criar a partir do pensamento.
Essa doutrina vai dizer que o pensamento é que cria a realidade. Ou seja, pensamentos são coisas. Pensamentos são formas de expressão reais. Né? Alguém aqui já deve ter ido em praias nordestinas, passar férias, e não sei se eu, por exemplo, tive essa experiência, né? A gente chegar lá no Nordeste e as pessoas chegarem, começa a chover, chuviscar, e aí você fala, poxa, não vai dar praia. Aí vem um nativo e fala assim, não liga não, é psicológico. Essa coisa psicológica é porque ele está se referindo ao psicológico como uma coisa efêmera, sem consistência e que não é válido. Quando, na verdade, aquilo que é psicológico é o contrário. É tudo o que cria a sua realidade. É o contrário disso. Tá? Então, o universo é mental. E se o universo é mental, qualquer coisa que você elabora em sua mente vai ter uma repercussão em níveis inferiores no sentido de aquilo que vem depois do processo criador do pensamento. Tá? A lei de correspondência, que para quem estuda outras artes holísticas e, sobretudo, astrologia, é absolutamente fundamental. Assim como em cima é embaixo. Qualquer semelhança com assim na terra como no céu não é mera coincidência. Isso está... Tudo que você vê ali no texto bíblico, desde o Antigo até o Novo Testamento, é baseado em esse amálgama, né? essa trama de vários saberes e vários fatores, vários olhares, que também inclui os herméticos, tá? Inclui o hermetismo, inclui esse pensamento simbólico, filosófico, que vem também do Egito, né? Então, assim como em cima e embaixo, significa que alguma coisa que, mesmo aparentemente banal, mundana, como um telefone celular, que não está aqui no meu bolso, né? Mas, por exemplo, eu pego um canivete suíço. Aí isso aqui, para olhos mundanos, é só um canivete suíço, tá? Mas para quem vai fazer o estabelecimento das leis de correspondência, isso aí é o planeta Marte. Tá? É um instrumento cortante que é usado como ferramenta, ou às vezes usado como arma, entendeu? E isso tem uma correspondência com um fator maior. Então, aquilo que está em cima é como está embaixo e vice-versa. Tá? Isso é resumindo muito o conceito. A teoria... volta. O princípio da vibração, de que tudo vibra, de que tudo tem frequência vibratória, também de que vocês já sintonizaram rádio, né? Quando você vai sintonizar uma rádio, você vai passar o dial do rádio entre uma rádio e outra, e o seu radioreceptor vai receber aquilo ali. Quando está entre uma rádio e outra, vai ter um período de estática entre uma recepção e outra. E se você pensar que você é como se fosse um emissor e um receptor de rádio, é mais ou menos como se você fosse isso. E que quando você pensa, sente e repete aquela emissão do pensamento, você vai vibrar na mesma frequência que outras coisas, outras situações e outras pessoas vibram. Tá? É basicamente nesse sentido que esse princípio aqui funciona. Bom, os outros princípios são polaridade, ritmo, fluxo, causa e efeito e gênero, que todos de alguma forma se subordinam a esses três, que representam o processo de manifestação da consciência. Tá? O que isso tem a ver com a árvore da vida? Uma outra coisa que, quando a gente pensa em termos de árvore da vida, para poder entender o que é isso, o que é a árvore da vida? Esse glifo, esse símbolo aqui, a gente já apresentou isso algumas vezes, são cinco eventos que a gente fez com o Proeper, né? 5 eventos que nós fizemos e pelo menos em 2 ou 3 eu já trouxe essa mesma imagem. Então, para que a gente possa resumir, a árvore da vida é o instrumento fundamental do estudo da Kabbalah. E nela você vai encontrar, entre dezenas de milhares de outros sentidos, a relação entre os planetas do sistema solar, os visíveis a olho nu, e o céu considerado na antiguidade e no medievo. Tá? Cada um desses
planetas, vocês podem ver aqui pelas setas, está associado diretamente a uma camada de céu, né, conforme era entendido naquela época, naqueles períodos, com a Terra no centro e cada uma das camadas relacionadas a um planeta cuja velocidade orbital era mais rápida ou mais lenta. Quanto mais rápida, mais próxima do mundano, mais corruptível. Quanto mais lenta, mais próximo da imortalidade aqui com o céu das estrelas fixas. Lá na Idade Média, durante, sobretudo, séculos 11, 12 e 13, esse esquema que vem desde a Babilônia, mais ou menos pensado dessa forma, vai assumindo essa maneira aqui entre os filósofos judeus, e lá no século XVI isso vai ter uma amálgama entre filósofos cristãos que comungavam com a filosofia judaica. Bom, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que cada um desses fatores representa um nível de percepção, de existência, de consciência e uma manifestação cada vez mais sublime na medida em que você se situa, se harmoniza com esses níveis. Quanto mais para cá, mais divino. Só um parênteses interessante. Quando nós estamos dentro dessa filosofia, dentro desse viés, né, de pensamento, enquanto encarnado, você não passa daqui, né? Você vai daqui até aqui, subindo essa direção, chega aqui e aí você vira Buda, Krishna, Cristo, você vira tudo o que é, mas assim, de maior potência, vira um filho divino, vira um herói sacrificado, um semideus. Tá? Mas enquanto encarnado você não passa daqui. Daqui para frente, só potências imateriais. Bom, falando assim, parece até que eu sou absolutamente carola religioso. Nem tanto. Sim e não. O que ocorre é que essas potências vêm de um processo de construção onírico da realidade. Isso aqui é um céu onírico. Todo mundo está, hoje em dia, tirando os terraplanistas, todo mundo está cansado de saber que isso aqui também não é assim. A gente sabe que o céu não é feito como se fosse uma cebola. Mas isso é uma representação simbólica de um processo de elevação, de consciência, de moral e etc., tudo que eu já tinha falado. Tá? E essa é a relação que esses fatores aqui têm. Aqui, antes de eu prosseguir, isso aqui vai ficar, acredito eu, disponível. Eu já deixei aqui uma bibliografia, uma leitura básica para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a árvore da vida. Tá? E, sobretudo, indico aqui o Colin Lowe, A Death of Beginning. Tá? Esse livro aqui é esclarecedor e para quem está estudando esses assuntos é libertador. Ele tira você da ortodoxia. Até porque no modelo antigo da Kabbalah, somente homens acima de 40 anos e casados poderiam estudá-la. Do século XIX para cá, isso foi modificando. Tá? Então, hoje em dia, todo mundo, qualquer pessoa, todas as pessoas podem estudar. Né? Temos ali alguns alunos, alguns exemplares de alunos de um curso que eu dei ali, estão ali concentrados no celular. Tá? Então, aqui fica a dica. E outra coisa, um dos conceitos primordiais, aqui a gente, com o nosso tempo pequeno, nosso tempo exíguo, a gente tem que fazer um resumo. Mas um dos conceitos primordiais no estudo da Kabbalah é o da intenção ou fé consciente, ou seja, daquela fé que você constrói com base em conhecimento adquirido, em práticas e busca de resultados, como se fosse um cientista. Tá? Isso se chama, em hebraico, Kavaná. Kavaná é um processo de elevação de consciência, tá? De desenvolvimento de consciência. Não dá para traduzir isso direto para o português, tá? Mas é mais ou menos aquela coisa que faz a oração da rezadeira funcionar. Vocês já viram aquela situação em que a rezadeira, tem uma criança com tosse, com febre, e vem a rezadeira, põe um pedacinho de algodão ou de papel na testa da criança, reza, não sei, 50 Pai Nosso, 60 Ave Maria, e a criança fica boa, dorme. Credo, né? Tem o credo. Tem o cara que coloca a vassoura atrás da porta, com a piaçava levantada, joga fogo no fogão, e aí a visita indesejável sai. E assim, para uns pode ser mera coincidência e percepção seletiva. Eu acredito nisso, então deve ser por isso que a pessoa saiu. Mas se você fizer isso 200 vezes e tiver um sucesso de pelo menos 100, não é coincidência.
tá? Eu tive essa experiência, fiz isso algumas vezes, tá? E não só isso, como outras coisas. Isso é um processo que a Kavaná representa a aplicação da sua consciência. Isso é uma coisa muito estudada, muito praticada entre cabalistas. É a aplicação da sua consciência através de algumas ferramentas, que podem ser orações, meditações, sons, mantras, né? Yantras, que são desenhos gráficos representando determinadas potências oníricas, aquelas que você imagina, tá? E se você faz tudo isso junto, de uma vez só, você vai obter determinados resultados como esse aqui. Esses aqui que eu estou falando são até pequenos, né? Perto do que é possível fazer. E esse negócio aqui eu não dou bem com esse dano. Tá? Então, se for traduzir Kavaná, é intenção, significado, concentração, devoção, fé ou intenção consciente e dirigida. Não é fé cega, porque alguém me disse, então eu vou reproduzir. Eu fui pesquisar. A pessoa vai pesquisar e ela vai se autotransformar. Com base, primeiro, em quê? Autoconhecimento. 10 minutos? Não era meia hora? Não era meia hora? Você está falando da 20, né? Tá? Então tá. Infelizmente, assim, coisa boa, né? Então vamos acelerar. Olha só, isso aqui eu já acabei de mencionar, que é o que é o Kavaná, o que é esse processo de fazer acontecer. Você vai ter que fazer essa relação entre vários fatores de uma vez só. Vou acelerar porque tem bastante coisa aqui. E o que tudo isso tem a ver com uma teoria de um cara chamado Edgar Morin? Não sei se todo mundo já teve o prazer inominável de ler a teoria do pensamento complexo, mas eu tive o prazer aqui de ouvir o Nelson Jobs falar coisas que são muito parecidas. Tá? Inclusive que a consciência que se forma, isso eu já tinha lido o livro dele, que é muito bom, a consciência que se forma em nível quântico, ela também, para se formar, precisa de uma relação entre ordem, desordem, interação e organização. Não existe no universo nem a ordem sozinha, nem o caos sozinho. Você só tem vida, só tem os processos vitais e todo o movimento, tudo que existe no universo funcionando como tal, planeta girando, galáxias se expandindo e tal, porque esse processo de ordem e desordem é promovido mediante uma interação que vai chegar a uma outra coisa, uma terceira coisa, que é o processo de organização. Você só está vivo porque você está morrendo ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. A organização é aquela coisa que vai fazer interagir forças caóticas e entrópicas com forças de organização. A gravidade é uma força de organização, para você ter uma ideia. Tá? E a entropia é uma força de desorganização, mas uma interage com a outra e você promove vida. Só dá para fazer isso. E é tudo processo, é tudo, como diz o Nelson, devir. A organização é um processo em devir. A vida e o universo está o tempo todo em devir. Seria mais ou menos essa a questão do Morin. Tá? E outra coisa importante para a gente levar em conta, nossos deuses são todos ficções. Isso não tira, o fato de serem ficções, né, que são narrativas, não tira deles a validade, não tira deles a potência, não tira deles o fato de serem coisas importantes e referências que podem se manifestar através daquilo que eu expliquei anteriormente, a Kavaná. Porque é através desse processo onírico que vai fazer com que você crie realidades aqui embaixo, muitas vezes realidades extraordinárias. Qualquer um que possa ter visto algum documentário sobre Sai Baba ou sobre algum outro sábio indiano, vê alguns fenômenos paranormais acontecendo. Tá? E se isso era mentira ou não, não importa. Não importa porque a ficção, assim como a arte e a mitologia, que é ficção, são formas de você elaborar o teu pensamento de uma maneira que ultrapasse a racionalidade. Quando você ultrapassa a racionalidade, você atinge uma parte do seu cérebro que não é atingida pelo pensamento linear. Você corta isso, você ultrapassa isso. E aí é que entra o sistema fé. Mas, repito, não é aquela fé de alguém me falou, acreditei. Não. Você ultrapassa através da narrativa porque você vive aquela narrativa.
como o mito do herói. Todo mundo passa as 12 fases do mito do herói na vida inteira, especialmente o adolescente, né, que vive aquelas situações muito veementemente. Isso também é uma outra coisa importantíssima para pensar em termos de consciência. Isso nos estudos de Kabbalah são fundamentais, né, que é pensar em termos de egrégora. O que são egrégoras? Eu gosto de dizer que egrégora é como símbolo, até porque tem símbolos dentro dela, mas ela engloba os símbolos. Mas são processos mediadores e são uma mente coletiva. Tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Está cortando ali um pouquinho, mas egrégora vem do grego velar, vigiar, né? É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias de um grupo, de um determinado grupo. Você pode ter a egrégora da torcida do Flamengo, que não é uma coisa muito feliz, assim, para quem não é flamenguista. Você tem a egrégora de um partido político, você tem a egrégora de um país, você tem a egrégora de uma religião. Toda vez que um grupo de pessoas se reúne para fazer alguma coisa com intenção consciente, você está formando uma coisa que, segundo, volto a ela, aquela filosofia, é uma coisa viva, que quer se manter viva, que quer sobreviver. E para isso ela vai haver um processo de retroalimentação entre você, indivíduo, o grupo e essa força que está sendo criada. Tá? É um poder coletivo. A egrégora normalmente é uma força que te protege e te guia. Enquanto você está alimentando a egrégora, ela vai funcionar e ela vai te ajudar, e assim, num processo bem amoroso até. Existem egrégoras bem ruins, tá? Destrutivas, mas as mais poderosas não são assim, porque as egrégoras destrutivas destroem aquele que está criando. Tá? Agora, você vai ver aqui, tem a egrégora da comunidade, etc., do grupo social, mas também um mesmo indivíduo está conectado a um monte delas. Você é permeado por várias. Você pode ser um indivíduo produto da sua cultura, mas ao mesmo tempo você está eivado de vários grupos sociais diferentes e pode pertencer a várias mentes coletivas ao mesmo tempo. Bom, aqui são os níveis da alma segundo a árvore da vida, segundo o modelo cabalístico, que aqui já é uma mescla entre o modelo judaico mais ortodoxo e o modelo mais hermético e teúrgico, que é mais recente, né? Do século XVI para cá, é novinha, é uma criança. Tá? E podemos dizer que existem 5 níveis da alma básicos. Um é o Nefesh, que é muito parecido com o id freudiano, né? Que é muito mais instinto, que é uma coisa mais material, que é aquilo que te motiva a se movimentar aqui no mundo e ter desejo. Tá? Mas isso estou traduzindo isso também de uma maneira mais resumida, porque é mais complexo do que essa coisa. Nefesh também, para alguns, pode ser traduzido como alma. Mas Ruach, né, que é o sopro, Ruach é vento, é ar, é o segundo nível mais acima, que está nesse campo aqui, que já é um nível a mais de individualização. Ele já está num ponto em que a sua imaginação funciona, em que você sente, se emociona e tudo mais. O nível da Neshama, isso aqui já é uma coisa, o homem racional, Ruach é o homem racional. O nível de Neshama é a chamada alma individual, ou para alguns a personalidade alma dentro desse sistema, especialmente o sistema hermético, tá? Mas é a personalidade alma, é a grande individualidade. Para alguns vão chamar de santo anjo guardião, outros vão chamar de eu superior, outros vão chamar de self. É um pouco de cada coisa. Tá? Então, esse seria um nível bem acima. Você, como ser humano, ainda consegue alcançar essa coisa aqui. Depois começam a vir os deuses, né? As pessoas que estão muito além dos iluminados encarnados. Então, aqueles que são já desencarnados, orientando os deuses encarnados, que é o nível de Hayá, né? Está nesse mundo aqui de Atzilut, que é o mundo da emanação divina. Então só tem coisa potente, seu nível de consciência atinge aquilo. Nós, enquanto encarnados, não conseguimos atingir esses níveis de consciência aqui, mas a gente recebe emanações, a gente percebe esses fatores aqui pelos resultados e pelos reflexos deles. Você não vê Deus, você não vê aquelas coisas lá em cima. Tá? E aqui o último nível, de Yehidá,
E esse último nível, que assim, é simplesmente inalcançável, é o nível de formação antes da formação, é o nível de desenvolvimento da consciência, o nível da desenvolvimento não, né? O nível da consciência antes de haver consciência, antes de haver até inconsciente, qualquer coisa fora disso, é incompreensível isso aqui, mas que está acima antes da criação. Isso aqui é um diagrama rápido para a gente entender como é que a árvore da vida ela tem essa relação com os níveis psicológicos e uma relação com o que se simbolizava na Idade Média como o antropos, né, que era o grande homem, muito parecido com o grande homem de Platão, ou em cabalês, né, Adão Kadmon, que é o antropos, essa relação do corpo humano com o cosmos, feito à imagem e semelhança do cosmos. Como é que isso tem relação? Como é que o seu corpo tem relação com o cosmos? Nesse caso, a relação vai ser basicamente a mesma que se faz quando se projeta o corpo humano nos signos do zodíaco. É forçação de barra? Não. Por que não? Porque quando se fala do antropos, você está falando precisamente da projeção do corpo humano no cosmo das estrelas fixas. Esse aqui que eu mostrei antes, que está aqui, exatamente esse aqui, que é o fator que ultrapassa todas essas esferas temporais. Quando você chega aqui, você já está num nível em que você não tem mais corruptibilidade pelo tempo. Botando lá de novo. Tá? Então é muito comum você ver essas representações do grande homem platônico projetado no zodíaco, com cada um dos signos do zodíaco projetados nas partes do corpo. Se a gente tivesse mais tempo, até comentava mais um pouco sobre cada uma das relações e até processos de saúde. Quem tem mapa astrológico com ênfase em cada um dos signos pode ter problemas de saúde focalizados nos pontos regidos pelos signos. Os arianos normalmente têm enxaqueca, dor de cabeça, sinusite, rinite, pisciano tem joanete, pé chato, é frequente a beça. Capricorniano é um problema no joelho danado, estrutura óssea frágil, lombar ferrada. Libriano, normalmente, librianas principalmente, pessoas com Vênus muito forte têm problemas no aparelho reprodutor interno com muito mais facilidade do que a média. Gêmeos é pulmão e as articulações de ombro e braço. Então, assim, se a gente tivesse mais tempo, eu poderia falar isso muito mais. Mas, só para vocês terem uma ideia de como é que isso é alguma coisa que você não pensou, você não se acidentou, às vezes não se identificou isso diretamente no exame médico, mas na genética está lá. Agora, os antigos não tinham conhecimento de código genético, né? Eles faziam isso. Isso aqui é o mesmo equivalente. A deusa Noite, representando a figura de um corpo humano gigantesco, dentro da abóbada celeste, né, no caminho do Sol, que é a eclíptica. O caminho do Sol, a eclíptica, é precisamente o zodíaco. Tá? O zodíaco, cada um dos 12 signos representa um corpo humano, uma parte do corpo humano. Tá? E aqui tem vários outros diagramas que eu vou passar um pouquinho mais depressa, que só tem 5 minutos. Outros níveis de consciência que a árvore da vida é um estudo fantástico para você ver como é que os trabalhos de neurociências, os trabalhos de psicologia profunda e esse que o Nelson, eu acompanho o Nelson já faz um tempo, esse que o Nelson fez com os vórtices é sensacional porque bate, né? Um conversa com o outro e esses caras aqui não sabiam da existência de um Nelson 300, 500, 600 anos depois, né? E existem a árvore da vida, que é esse esquema inteligentissimamente pensado. Quando você estudar a fundo, você fica... Como é que eles chegaram nessa conclusão? Porque foi uma amálgama de muita gente pensando para jogar informação ali. Mas eles também dividem a árvore em triângulos, né? Que é o triângulo logóico aqui em cima, com um nível de consciência, aquele que é mais inalcançável, que é divino, que emana, que é o único que não tem vícios, que não é dual. E dali para frente os níveis duais, com o triângulo ético, abstrato, mental, que é o triângulo conceitual. Lembra de Pitágoras e dos sólidos platônicos, você vai entender como é que mais ou menos funciona esse nível aqui de consciência. E esse aqui, o triângulo inferior, que é chamado de mágico ou astral, que é onde você imagina,
você projeta formas conhecidas, você sente, você se apaixona, você odeia, você gosta, onde você vive toda a sua esfera emotiva e racional, mas não aquela racional abstrata. É como é que você faz para realizar alguma coisa no mundo, aqui, nesse mundo aqui. E aqui embaixo é o mundo fenomênico, tá? Que é o mundo em Malkuth. Aqui, vou passar um pouquinho mais depressa também, só para lembrar que dentro desse tipo de estudo, cada letra hebraica vai representar um caminho que liga um desses pontos aqui da árvore da vida. E cada letra é uma força, representa um planeta, está ligado a um planeta, a um signo, um elemento, e podem se combinar de N maneiras diferentes. Aqui alguns sistemas de combinação, que eu vou passar um pouquinho mais depressa, que é a numerologia hebraica, né, para fazer. E vamos finalizar aqui com o entendimento do que é magia, né? Magia, quando a gente chega numa universidade, vai falar sobre esse tema, algumas pessoas arrancam cabelos do peito, né, porque para doer mais. O seu, né, para doer mais. Então, mas magia não é senão uma forma de saber, uma forma de conhecimento, são práticas que se utilizam desses mesmos princípios para fazer valer e criar uma realidade diferente, ou melhor, para fazer com que você se alinhe a uma realidade que já lhe é inerente, tá? Que é uma mistura de transcendência com imanência. E uma definição breve, magia seria o alinhamento da consciência do praticante a recursos pessoais e naturais que incentivam o encontro de realidades almejadas. Algumas pessoas podem dar outro nome para essa definição, mas desde a antiguidade é esse nome que se dava. É só para pesquisar filósofos neoplatônicos lá no século II, entre eles Doroteu de Sidon, Vétius Valens e muitos outros, Próclus, Jâmblico, então, muito mais. Jâmblico fazia isso e fazia teurgia, que é basicamente um desenvolvimento da magia. Tá? E aqui a opinião de um historiador cético ateu sobre magia, o Stuart Clark, que a revolução científica, o ceticismo, não foi uma vitória do conhecimento sobre a ignorância. O conhecimento da natureza segundo regras diferentes. Até chegar a esse ponto, a demonologia funcionou tão bem quanto qualquer outro ramo da física, e parece importante descobrir como isso acontecia. Isso é muito interessante porque vale a pena um pequeno depoimento. Fazendo um estudo sobre o uso da astrologia no medievo e entre almanaques transportados da Europa para o Brasil no século XVIII, tá? Eu fui fazer uma tentativa de trabalho de mestrado e fui massacrado pelo eventual possível orientador, né? Mas porque o cara simplesmente não queria ouvir, não queria dar a chance de pesquisar a coisa tal como ela era vista pelos contemporâneos, né, que se utilizavam disso. Então, é um saber, você pode até não considerá-lo válido, porque talvez ele não está dentro do campo vigente da ciência, mas desde que aquele saber apresente resultados, é melhor parar e ressignificar o paradigma que você está usando para sair. Bom, finalizei, consegui. Tá? Só convidar vocês aqui a ver o canal, os canais aqui de comunicação, quem quiser conhecer, né? Tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, o blog, o Projeto Luminar e no Twitter. Twitter é o menorzinho, mas todos os demais estão ali. Tá? É isso aí. Inclusive foi ali que eu apresentei as coisas. Obrigado.